Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Muito obrigada aos patronos que continuam mensalmente a contribuir para que estas gravações aconteçam. E convido todos, quando gostarem da conversa, a partilharem, porque todos os convidados que aqui se sentam comigo vêm sempre partilhar parte de si, da sua vida, para ajudar quem nos ouve, para ser caminho de quem nos ouve e com empatia sermos assim um bocadinho mais uns para os outros. Por isso não tenham vergonha em partilhar, porque quem vem cá quer mesmo isso. E assim conseguimos chegar a mais pessoas e ser colo. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Padre Paulo Duarte, que depois de alguns contratempos, de eu ter ficado com Covid e não ter conseguido avisar, ainda por cima tinha vindo dos exercícios espirituais, correram bem? Correram muito bem, muito bem. Eu pergunto que se correram bem porque eu fiz uma vez exercícios espirituais, mas ao engano. Uma amiga minha diz-me, tia Casana, vão ser 5 dias, vamos fazer um retiro, vai ser ótimo, vamos pensar, rezar, refletir. Eu, está bem. Chego lá, entramos as duas, pomos as duas a mala no mesmo quarto, só isto. E quando estamos a jantar, o padre diz, então pronto, no fim do jantar começa o silêncio. E eu olho para a minha amiga, silêncio? Tu só me disseste que eu vinha para um retiro, não me disseste que eu ia ter que estar 5 dias calada. Bem, aquilo para mim gerou um pânico tal de eu ir ao engano e depois eu só lhe dizia, mas nós estamos as duas no mesmo quarto. É suposto silêncio contigo no mesmo quarto e às tantas fiquei. Começámos no silêncio, chegámos ao quarto. Claro que não houve silêncio. Mas aquilo deu-me uns nervos tal que no segundo dia tiveram que me buscar porque com os nervos eu vomitava. Então eram os nervos de eu vomitar que faz imenso barulho num retiro de silêncio. Tudo aquilo foi um bocadinho assim surreal e por isso é que sempre que alguém faz retiros espirituais eu pergunto, correu bem? Sim, mas bem, antes de mais agradecer muito, Ticas, esta oportunidade de estarmos aqui à conversa, obrigado. Os exercícios, claro, eu já os faço há muitos anos, não é? Como jesuíta, já sou jesuíta há pouco mais de 18 anos e já fazia antes, quando o discernimento, portanto, há todos os anos, pelo menos, de semana, durante uma semana estou em silêncio, por isso é muito, muito natural, mas compreendo perfeitamente bem, quando alguém apanha de surpresa, não sabendo o que é, o que vai, pode ser muito, muito assustador, porque eu também acompanho pessoas e oriento exercícios e quando ainda por cima 5 dias, normalmente nós dizemos para quem vai a primeira vez, o ideal é começar pelos 3 dias e depois as pessoas têm desejo e percebem e até querem mais, não é? Chegando até aos 8 dias, mas perceba ter quase a violência física, não é? Ao ponto de não, eu quero sair daqui, eu, quase em corpo a dizer eu tenho de sair daqui, claro, mas corre bem, dizer que corre bem, sobretudo porque é uma experiência dentro do método que ajuda muito um encontro muito verdadeiro connosco próprios e obviamente com relação com Deus, tendo os exercícios espirituais neste método Santo Inácio de Loyola, esse é o objetivo deste encontro com Deus, este encontro de um Deus que nos quer cada vez mais livres e mais adultos, como tenho muito dito nos últimos tempos. Por vezes parece que temos uma imagem do Deus quase infantilizador, ou que nos quer infantilizados e não é exatamente o contrário, quer-nos adultos e portanto puxa muito, e o silêncio, como eu costumo dizer, não é? Ao acalmar os ruídos exteriores, vêm os interiores e é preciso dialogar com eles. E é essa oportunidade de liberdade também. Que bom. Mas um bocadinho também para dar a conhecer a quem nos ouve, se bem que eu acho que quem nos ouve já conhece, mas para mim é mesmo, estou muito, muito contente e muito agradecida e vim muito feliz de ter esta conversa. Porque era uma conversa que eu queria ter, eu acho que também
para as pessoas mais novas que ouvem este podcast e com quem eu às vezes vou falando muito sobre a saúde mental, mas depois vamos para outros temas que eu é que os questiono, eu sinto que há aqui, já tão novos, que existe muito uma ideia muito Estrita. da igreja, que é tudo, é assim, tem que ser assim, é assim, e eu estou muito contente por ter cá, porque eu acho que a igreja é feita de homens e para os homens, e acho que quero um bocadinho com esta conversa humanizar não só a sua história, mas como também enquanto padre conseguir ser aqui voz de tantas coisas que nós às vezes pomos um estereotipo de que a igreja quase que nos obriga a pensar assim, a ser assim, e que depois disso cria muita coisa daí Sim, para a frente. sim. Sim, a igreja é feita de pessoas, e aqui permite mesmo acrescentar homens e mulheres, apesar de toda a outra discussão a nível mais sacerdotal, mas eu acho que a igreja é feita de homens e mulheres muito interessantes. Ontem, por exemplo, até celebrámos a Santa Baquita, Josefina Baquita, que foi uma escrava que depois teve a liberdade e a igreja canonizou, precisamente pela sua fé e o modo como viveu a fé. Eu acho, sim, o que aconteceu foi, se a gente estuda um bocadinho a história da igreja, foi evoluindo para aquilo que se chama, e o Papa também tem muito focado nisto, que é o clerigalismo. Portanto, a igreja parece que reduziu à figura do padre e o resto está subjugado ao padre. E não, a igreja somos todos nós enquanto pessoas, enquanto pessoas que se relacionam. E depois uma coisa muito interessante que as pessoas achavam que não, e eu vou escutando muito isso, é que, por exemplo, não se pode ter dúvidas. Eu digo, não, o caminho da fé implica dúvida, implica perguntar, implica questionar. Mesmo um exemplo que costumo dar, que é, se eu não pergunto o que está para lá daquele monte, eu não faço caminho, fico aqui em casa fechado. Se eu pergunto o que é que está para lá, é uma dúvida, é uma inquietação, uma curiosidade, então isso põe-me em caminho e leva-me a surpresas, e às vezes podem ser surpresas agradáveis, outras vezes podem ser surpresas desagradáveis. Mas tudo isso faz parte da experiência de fazer caminho, e nós enquanto igreja também outra coisa que parece que é tudo muito igual. Dou um exemplo, mesmo em relação ao missal. O próprio missal tem lá muitas possibilidades de missas que se pode celebrar. A missa pelos refugiados, a missa por até pedir chuva. Bem, nós estamos agora em pleno janeiro, já no início de fevereiro, e para, por exemplo, para a seca está aí meio estranha. Até há uma missa para pedir chuva. Ou seja, porque há uma preocupação da igreja no seu verdadeiro sentido profundo do termo, com a humanidade e sobretudo com as pessoas que sofrem. Depois é outra coisa que agora ao dizer isto, as pessoas que sofrem, parece que a igreja gosta do sofrimento. Não, a igreja não gosta do sofrimento, não quer o sofrimento. Agora, quer é que as pessoas possam atravessar o sofrimento para encontrar verdadeiramente a felicidade em Deus. E isto, sobretudo para as pessoas mais novas, que muitas vezes vêm com inquietações, às vezes até com dificuldades na linguagem, é verdade. Acho que tem que se aqui adaptar, e ao longo dos tempos isso foi acontecendo. Mesmo quando nós olhamos para até o próprio texto bíblico, não é? Quando se fazem as traduções, e agora a Conferência Episcopal está no processo de uma nova tradução até da Bíblia, dos diferentes livros bíblicos, é verdade que há uma linguagem que é muito mais dos tempos de hoje, da atualidade, do que de outros tempos, porque depois vamos ler determinado tipo de palavras, dizer, faça o obséquio. O obséquio, o que é o obséquio? Ou sei lá, estou aqui a dançar, não é? Portanto, mas isso a pessoa está a diminuir na cultura. Calma, estou a fazer um julgamento. É verdade, tem que se pensar a educação, se calhar tem que se abrir horizontes. Gostava muito, por exemplo, quando dava aulas para os meus alunos a ver e a ler coisas diferentes, para perceberem que exatamente que há uma diferença, para não fechar exatamente ao contrário, abrir, mesmo com coisas que possam ser difíceis. E isso é que parece-me a mim o desafio de ajudar para quê? A pensar. Por isso achas que é isso que a igreja quer endoutrinar? Não, a igreja não quer endoutrinar. Há uma doutrina como qualquer realidade institucional, mas não quer endoutrinar e quer que as pessoas pensem, querem que as pessoas reflitam e até possam questionar. E agora, por exemplo, estamos em sínodo. E o Papa está-nos a desafiar a ouvir perspectivas diferentes, inclusive é dos não crentes. Ele pede mesmo, pessoas não crentes, olhem para a igreja, o que é que vêm de nós? Isto são desafios bons e bonitos. E o Padre Paulo acha que
porque eu pelo menos vejo numa geração acima da nossa uma altura em que era feio questionar. Nós quase, claro, pelo menos eu falo por mim que fui educada pelos meus avós, pela geração acima dos meus pais, nós não questionávamos, nós aceitávamos e ainda hoje em dia quem questiona neste pensamento um bocadinho arcaico dessas gerações não é questionar, está a pôr em causa. Pois, há esse medo de pôr em causa. Cá está, parece-me que aqui é quem está a formar. Por exemplo, eu, padre, não é, que acompanho pessoas, eu também tenho que fazer o meu trabalho interior, porque se a pessoa me questiona, e eventualmente até pode questionar no sentido de dúvida ou pôr em causa algumas coisas, se eu estou bem, tentar perceber o que é que a pessoa também me está a querer dizer, porque é que está a pôr em causa. Mesmo às vezes quando vejo a nível de notícias, quando sai uma notícia mais ou menos polémica, pronto, neste caso às vezes é mais polémica sobre alguma decisão da Igreja, e quando vejo a reação das pessoas, até me dá alguma satisfação, no sentido de as pessoas estão inquietas e ficam incomodadas, por exemplo, com alguma decisão que a Igreja pode ser eventualmente para o geral mais desumanizadora, para usar aqui a expressão. Mas eu fico quase satisfeito nesse sentido que ainda há uma inquietação. Mas isto tem que nos levar a nós, enquanto Igreja, também fazer uma reflexão e dizer o que é que as pessoas também nos estão a querer dizer. E volto a dizer, hoje o sínodo agora que estamos a viver é uma oportunidade para isso. As pessoas digam, escrevam, podem até mesmo se zangar com a Igreja, é um sinal de diálogo, não é? Vamos ver, quando nós estamos nas relações uns com os outros, se eu me zango com alguém é porque também tenho uma relação com essa pessoa, de algum modo, porque incomoda-me. Quando eu estou indiferente, não me diz nada, portanto, aí é que está que eu quase podemos dizer o vazio de relação, mas quando há desde das emoções mais próximas, de afeto, de carinho, de abraço, até às outras reações, se calhar até mais de zanga, de rejeição, há sinal de qualquer coisa, que é preciso ver, é preciso olhar com cuidado, é preciso olhar sem julgar rapidamente. E nesta dimensão, às vezes, da fé e da Igreja, é preciso voltar a isso. Ou seja, não é a pessoa está-me a atacar. Não, a pessoa não me está a atacar. A pessoa está a ter uma reação, provavelmente porque na sua história de vida quer ser aceite, quer ser compreendida, se a pessoa quer ser escutada. E se eu também, de algum modo, contra-ataco nessa reação, então às tantas estamos no ataque e na defesa e não estamos a construir pontos, mas a construir muros. E acho que, pelo menos na minha visão, eu enquanto padre, considero um dador de vida, e a pessoa que dá a vida constrói pontes, e eventualmente derruba muros. E, portanto, estar a escutar outra pessoa, mesmo pessoas que possam não estar, e que até possam estar a atacar a Igreja, eu fico sempre a escutar para lá de o que é que a pessoa realmente está a querer dizer, o que é que está a querer fazer, o que é que ela está a querer questionar, será que não está a querer ser mesmo aceito na sua história e na sua vida, seja ela qual for. Depois tenho que também ajudá-la, porque obviamente há situações em que as pessoas tomaram mais decisões na vida e se calhar estão chateadas com elas próprias e projetam essa zanga e essa tristeza numa realidade institucional que é mais fácil. E eu aqui não estou a criticar, estou a constatar. E, portanto, para se fazer este caminho é preciso escutar e ajudar, como digo, não é? A serenar a energia emocional para depois irmos ao racional e podermos conversar e com calma perceber a lógica das coisas. Isso acontece muito, e agora voltando ao que falou a Igreja não nos pede para sofrer, mas nós crescemos muito, eu acho, a ouvir, e eu então, que perdi os meus pais quando tinha 5 anos, de uma forma muito bruta, acho que sempre cresci a ouvir Deus dá sofrimento a quem sabe que consegue, e eu ouvia aquilo que eu entro em nós, não é? Ai, pronto, eu tenho que... Mas por acaso eu nunca fui assim, tenho que sofrer, por sofrer, sempre tive alguma coisa que me dizia não, eu tenho de aprender é com isto que estou a sentir. E o que eu sinto é que o sofrimento me leva a uma dimensão em que eu descubro coisas em mim que se não tivesse passado por ele não sentiria. Mas nem toda a gente tem esta graça que eu tenho sem a procurar, sem a ter que procurar muito. E o que eu sinto é que quando alguém está mesmo a sofrer, desde o Azuma, ou tem isto de não, aquela pessoa está a sofrer, é porque vai conseguir, porque Deus sabe que vai conseguir ultrapassar, ou
porque é que Deus me está a fazer isto a mim? Pois. E isto para as pessoas mais novas. Sim. Eu lembro-me que eu tinha uma grande amiga, muito católica, que me dizia: não, Ticas, o sofrimento faz parte e a igreja pede-nos que sofremos. E eu ficava assim, isto tem que ser um bocadinho também... Tem que ser um bocadinho desmontado ou desmistificado, não sei. É verdade que houve ali uma evolução, finais do século XIX, XX, aquilo que se chama uma teologia, eu chamo-lhe, enfim, mais pietista e muito mais da cruz. O sofrimento, Cristo morreu por nós e eu não faço nada. É verdade, mas é só uma parte da verdade, porque há um Cristo antes da cruz que nos vem mostrar um caminho de humanização e há um Cristo depois da cruz que nos vem mostrar a ressurreição, a alegria e a felicidade de uma vida nova. E por isso a banalização do sofrimento pode ser por exagero ou por déficit. E o sofrimento está na nossa vida, isso sim está, quer dizer, também não vamos estar aqui em negação. Agora, Deus não nos dá o sofrimento, porque isso é uma imagem de Deus que digo, por isso ainda bem que não devemos fazer imagens de Deus, no seu sentido quase dizer, isto é Deus. Por isso os padres do deserto e os padres da igreja falavam mais de uma teologia negativa, no sentido do que é que não é Deus, mais do que é Deus. E Deus não é sádico, Deus não é masoquista, quer dizer, não tem ali prazeres. E Deus não escolhe quem é que vai sofrer. Ora bem, deixa-me ali olhar para Ticas, Deus acorda, deixa-me olhar para Ticas e, quer dizer, isto é impensável. Mas eu digo isto porque eu tenho muitas pessoas e perto de mim que deixam de acreditar. É natural. Na igreja, porque o meu pai morreu com cancro. Deus faz tanta coisa, porque é que foi ao meu pai? Pois. Não, quer dizer... Isso acontece mais do que o que nós achamos. Pois, uma coisa é, como eu digo, nós somos seres limitados. Portanto, pelas diferentes dimensões. Temos uma dimensão biológica, não é? E, portanto, o que é um cancro? Um cancro é uma degeneração celular. Portanto, hoje percebemos. Se calhar o que acontece é, hoje já temos estudos científicos, a nível mais dentro das áreas da saúde, da medicina, da biologia celular, para se perceber a evolução a nível mais orgânico, não é? Antes não. Por exemplo, ainda bem, eu sou tinha um bocadinho de tensão com Descartes, porque o Descartes é que fez aqui o dualismo corpo-alma de uma forma mais na idade moderna, que já vem de anteriormente, mas portanto a importância quase da alma e da racionalidade. Só que na altura, e depois que estive a ler mais, porque é um tema que gosto muito, disto da corporeidade, e um livro do meio psiquiatra que dizia, ainda bem que tivemos Descartes, o bom da leitura, ver outras perspectivas, não é? Porquê? Porque graças a esta lógica dele pôde-se evoluir na investigação médica. Porquê? Porque quando não se tocava no corpo, porque se achava que a doença era um pecado, era resultado que a pessoa pecou e agora está a levar com a doença, que ainda hoje, por isso cá está, ainda hoje isto acontece. Não é? Claro, há doenças psicossomáticas, mas não tem que ver o resultado de um pecado, não é? Tem que ver que só nós somos um todo. E, portanto, ainda bem que houve aqui um Descartes, só que depois, por exagero, houve aqui este dualismo tão grande, que nos separou nas muitas dimensões. Mas para quê? Para que pudesse haver uma evolução da investigação científica e perceber que a doença ou a fragilidade nem sempre era resultado de um pecado. Quer dizer, a pessoa cortava-se, entrava uma bactéria e poderia haver... E não é porque a pessoa pecou, disse um palavrão ou não sei o quê. Quer dizer, o que é isto? Por isso é que eu dizia ao início, não é? O que é isto de sermos crescidos na fé e perceber onde é que Deus está por isto tudo. Agora, há um outro lado. Sim, pronto, lá está ele, vai sacar da cartola que afinal é preciso sofrer. Não. Então, isto provoca sofrimento. O outro lado é, como é que eu lido com esta realidade? Claro, estamos em pleno século XXI. Dou também muitas vezes este exemplo. Eu parto uma perna. Não vou rezar o terço para me curar da perna partida. Vou ao ortopedista. Depois vou rezar para viver bem, porque a minha vida mudou. Esse é que é o ponto. A minha vida existencialmente, na existência, mudou. Porque se calhar que tenho uma atividade, imaginemos, ou por exemplo quem faz desporto de alta competição, ou mesmo quem não faça, ou quem tem uma atividade, uma perna partida vai bloquear, e isso ao nível da vida total. Há pouco falávamos da saúde mental, eu acho que temos de falar da saúde mental e da saúde espiritual. Portanto, uma perna partida, se calhar, por exemplo, a quem não tem um desporto de alta competição,
não tem um efeito, mas para quem tem, isso vai ter um impacto muito grande na sua existência. Então, o rezar, e aqui o rezar, o refletir, mas o refletir e o rezar, e quem tem uma relação com Deus é perceber, não é que Deus me deu a perna partida. Deus quer me ensinar a viver uma vida nova a partir dessa realidade, que é diferente. E aquilo que eu chamo, e ainda bem que temos aqui um Carl Jung, que viu muito esta questão da sombra. E que bonito, não é? De repente vêm sombras, vêm medos, vêm até mesmo vergonhas, vêm olhar para o futuro e o futuro agora está perdido. E então, agora como é que nós, o tal silêncio, como é que nós podemos parar? E é aí que Deus vai nos querer ajudar. A partir desta realidade que aconteceu, Deus quer mostrar que é possível uma vida nova. Isso é a lógica da ressurreição. Ou seja, de repente temos ali um momento, podemos lhe chamar de cruz, de sofrimento, de morte dura, e depois... E dizer que, obviamente, depois varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Portanto, e as nossas muitas dimensões, enquanto pessoa de corpo, de vida, elas sim estão em diálogo. Por isso é que muitas vezes falo também das equipas multidisciplinares. Mesmo em situações duras de sofrimento, obviamente se calhar era preciso um médico, imaginemos que é uma doença, não é? Um médico, depois enfermeiro, eventualmente fisioterapeuta, eventualmente psicólogo e eventualmente padre. Sabe que os meus pais, isto já morreram há 30 anos atrás, em que a saúde mental, a falta de saúde mental não era tabu, não existia e era escondida. E nesse esconder, a minha mãe era muito ligada aos jesuítas, que foram casados por um padre jesuíta, e o pouco acompanhamento que conseguiram ter foi com um padre jesuíta, e com um psiquiatra. E isto para lhe dizer que, mesmo quando eu cresci e achei a piada que não tem muita piada, mas que é mesmo real para quem nos ouve, que nós de facto tendemos a culpar a igreja de tudo o que acontece, porque eu cresci sempre com alguém que dizia a culpa do que aconteceu foi do psiquiatra ou do padre, que não vou dizer aqui o nome, Pois. E eu ficava assim, mas quer dizer, é miúda, aquilo entra, até que depois tive também eu que fazer o meu caminho e perceber o que é este bicho papão da saúde mental que mata quando não é respeitada nem considerada e que sofre a pessoa que está, e o respeito que é preciso para conseguir perceber, quer dizer, a culpa não foi do psiquiatra, a culpa muito menos foi do padre, Pois, coitado. a palavra culpa, não é? Claro. Mas nós facilmente... eu acho que é mais fácil esconder o elefante grande que está na sala e culpar o padre do que enfrentar as coisas, pois, não é? Nós precisamos sempre daquilo que se chama o bode expiatório, não é? É mais fácil. O bode expiatório vem de uma tradição do Antigo Testamento, não é? Que vindo dentro da tradição judaica há o grande dia da expiação, o Yom Kippur. E o que era? Iam para fora da cidade, havia literalmente um bode em que se expiava os pecados e depois o bode ia para o deserto para morrer e portanto a sociedade já está... Portanto, daí a expressão bode expiatório, não é? Que depois nós aplicamos. Nós temos imensas expressões que vêm, curiosamente, são expressões bíblicas, não é? O tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras, por exemplo, que vem da história de José no Egito. Pronto, enfim. Para dar aqui este exemplo, mas é enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas dores, não é fácil. E muitas vezes é mais fácil fazer uma projeção diante de alguém, de uma realidade. Portanto, há uma parte que até pode ser, não é? Quer dizer, se eu estou num trabalho e o trabalho é demasiado exigente, e é demasiado exigente no sentido, a meu ver, há uma coisa que é exigente porque é o trabalho, mas outras vezes a pressão a vários níveis pode-me bloquear, ok? Há uma culpa dali, mas ao mesmo tempo calma, e o que é que eu posso decidir para continuar ou não continuar? Isto também é o processo de decisão interior, discernimento, por aí fora. Mas o que quero dizer é, quando eu enfrento as minhas dores, repito, não é fácil, é exigente, mas quando eu enfrento as minhas dores, quando eu enfrento as minhas sombras, esse é que acaba por ser o caminho mais libertador. Por falar em saúde mental, e digo sempre e insisto, a primeira vez que eu escrevi, que publiquei, que tinha feito psicoterapia, foi muito curioso a quantidade de até padres e religiosas que me escreveram a agradecer, desmistificar isto. Eu fiz psicoterapia durante, não sei o que falar, no total 6, 7 anos,
Porque, por um lado, necessitava para mim, e depois também percebi que esta vocação de escutar pessoas e esta particularidade de escutar pessoas implica que estejamos bem. Porque cá está, eu vou ouvir dores e dores e dores e dores das pessoas. Quando vem falar com o padre, não vem propriamente dizer que as férias foram boas. Pode-se partilhar quando é entre amigos, não é? Mas de uma forma geral, vem partilhar o sofrimento e querem que ajudemos a libertar, na medida do possível, esse sofrimento, ajudar a libertar esse sofrimento. E quando se faz este trabalho interior, e é necessário para nós, porque depois também pode conectar, a pessoa está a partilhar e conecta com as nossas sombras e eventualmente algumas feridas que possamos ter ainda. E quando eu faço este processo, que foi extremamente libertador, houve uma outra pessoa que me disse: mas cá está, os exercícios espirituais não te bastavam os exercícios. Calma, não me bastavam os exercícios. Os exercícios, curiosamente, a minha reflexão interior em exercícios permitiram perceber que eu precisava de outra ajuda. Volto outra vez ao exemplo: se eu parto uma perna, não vou fazer exercícios espirituais. Vou ao ortopedista e depois faço exercícios espirituais para perceber dentro da minha nova realidade. O mesmo se passa com a saúde mental. Se há uma ansiedade brutal, se há uma angústia brutal, se há uma dor interna brutal, o que é que eu faço? Vou rezar? Sim, vou rezar. E o que eu vejo é quase Deus a me iluminar, a dizer: olha, já te enviei o número de telefone de um psiquiatra, de um psicólogo, então não vais lá. Quer dizer, porque é preciso. E depois, sim, eventualmente com a ajuda de um padre para fazer aqui a complementariedade, como digo, das dimensões. E, portanto, quando faço este processo psicoterapêutico é também para me libertar, para que depois possa ajudar bem. Aliás, todos os psicoterapeutas, psicanalistas, têm também eles próprios de fazer um processo de análise interno. Porque cá está, porque vamos ouvir pessoas no seu sofrimento. Isso é muito exigente. E sobretudo, quando entramos, agora vou usar a expressão que para mim é muito bonita e gosto mesmo, mas quando entramos no terreno sagrado do outro, temos que ir com pés descalços. E descalçar mesmo. No verão, agora no inverno não tanto, mas no verão gosto mesmo de estar descalço às vezes nos acompanhamentos. Precisamente porque estamos a entrar em terreno sagrado da pessoa e que não se pode julgar, tem que se perceber a densidade do que ali está. Eu tenho lido agora um bocadinho mais, pronto, também estes tempos assim me têm desafiado sobre questões de trauma, acompanhar em situações de trauma e muito pegando na questão de corpo e corporeidade, como disse, é um tema que gosto muito. E perceber, meu Deus, a quantidade que está ali, de facto, de memórias, do que nos fica, dos medos que nos vão entrando, ora que vão incutindo, que também pode ser, por exemplo, pegar na famosa expressão religiosa: olha que Jesus castiga, olha o menino Jesus, quando se aproxima o Natal, então, olha que o menino Jesus não te vai trazer o presente. E eu pensar: meu Deus, quer dizer, o que é isto? Sou eu que me apetece dizer ao adulto: o menino Jesus está com vontade de chegar na aula por estar a dizer isto à criança, não é? Pronto, porque quer dizer, o que é isto? Isto é incutir medo. E se é necessário, de facto, uma educação para a criança, e se a criança não está a fazer a coisa bem, ou está a fazer a coisa mal, ou mesmo o adolescente, como é que nós o vamos entender? Porque eles não são adultos em miniatura, são crianças ou adolescentes e estão a manifestar. Mas que se eu educo a partir do medo, se eu educo a partir da culpa até, isso vai ficando lá. E depois vai-se manifestar, inclusive psicossomaticamente mais tarde. É muito interessante perceber estas muitas dimensões em diálogo, não é? Nós, enquanto pessoa, temos aqui a dimensão orgânica, a dimensão biológica, orgânica, a dimensão psicológica afetiva, a dimensão racional, a dimensão relacional e a dimensão espiritual. Eu digo espiritual não religiosa porque a espiritual é muito transversal a todos nós, independentemente da crença. Estas dimensões estão todas em diálogo e muitas vezes têm a ver com a nossa memória consciente e memória inconsciente, e estarmos atentos a tudo isto, que cá está, o Freud dizia, não é? Nós não conseguimos mentir, nem que seja na pontinha do dedo, vai-se manifestar a verdade, não é? Porquê? Porque somos um todo e a nossa verdade, a autenticidade vai-se manifestar. Um professor de psicofisiologia dizia, com piada: a boca fala e o corpo conversa. Porque nós podemos dizer pela boca, não é? Muita coisa interessante, mas e depois, em termos de corpo, nós na totalidade de corpo, pode manifestar uma coisa diferente. E isto quando nós nos vemos como um todo e quando nós podemos atravessar a nossa vida como um todo, e é isso que é o crescimento. E o crescimento a partir também, curiosamente, de realidades de sofrimento, não é? Volto a dizer, não é o sofrer pelo sofrer, ou continuar a sofrer, mas é exatamente atravessar esse sofrimento para que desde aí se ganhe uma vida nova. E isso é possível. Gostava só também de dizer uma coisa sobre isto, que é:
As pessoas às vezes, hoje também estamos na realidade do século XXI, que é tudo rápido, a fibra óptica, e então queremos despachar isto. E a humanidade não se despacha, é uma peregrinação, não é uma autoestrada, é um caminho de campo. E às vezes é preciso, leva o seu tempo, e ainda bem que leva o tempo, porque às vezes as pessoas, por exemplo, procuram psicoterapia, por exemplo, e então acho que vão lá uma primeira sessão, não aconteceu nada, e eu, pois. Eu fui, porque houve uma fase em que o meu marido me dizia: Ticas, tu já não te ris. E eu sabia que não estava bem, mas ouvir o tu já não te ris, aquilo mexeu comigo. E na altura ele que faz psicoterapia, por isso para nós fazer psicoterapia é normal. Natural. Nós dizemos aos nossos filhos com 6 e 3 anos: hoje vou ao médico dos olhos, mas hoje a mãe vai ao psicólogo, porque acho que isso tem que ir entrando. Mas eu lembro-me que o Manel disse: Ticas, tens aqui o número de uma psicóloga que o meu psicólogo aconselhou, vai. E eu fui à doutora Rita, que ainda hoje estou a fazer psicoterapia, e lembro-me de chegar a casa e dizer ao Manel: Manel, não me fez nada, o que é que eu vou continuar a fazer lá? É tudo no mesmo, é os meus pais, não, isto não é nada disso que eu estou a passar, o que estou a passar não tem nada a ver com isso. E o Manel me ter dito: então não vais. E eu olhei: então não vou, tipo criancinha, vou. E ainda bem que fui. Pois. Porque isto de facto é um processo. Um processo. Não é uma sessão isolada, não é. Que nos pode afastar porque dá trabalho. Pois, as porque pessoas mexe com muita coisa. Claro, essa é que é a questão, porque depois abre portas para coisas que nós podemos ver de nós e que não gostamos, porque depois também é outra imagem que nós temos. Nós somos bombardeados de perfeição, Ticas. A gente abre um Instagram, a gente abre ou redes sociais, mas sobretudo Instagram, que é muita imagem, fotografia. Somos bombardeados de perfeição, de filtros para ficarmos mais bonitos, mais bonitas, de filtros para ficarmos espetaculares. E então achamos que ser pessoa é estar imaculado. Até vou usar aqui uma expressão muito religiosa, sem mácula, e não é isso. E quando nos apercebemos de uma normalidade e que sim, temos lados nossos, até podem ser internos, muito violentos, isso dói muito. De repente, dar por mim é me apetecer fazer mal a outra pessoa, quase, por como uma reação, por como respondeu mal, ou por qualquer coisa. Não, que horror, não, eu. E depois ainda mais, se é uma pessoa religiosa, ou até mesmo eu enquanto padre. Curioso como durante um tempo da psicoterapia, também, claro, obviamente fazia direção espiritual, mas foi uma coisa que me foi dito: olha, Jesus quando vai para o deserto, a minha terapeuta, Jesus quando vai para o deserto vai enfrentar Satanás, não é? Mas quer dizer, o mal que ele pode fazer. E eu, oi? Pois, o mal que... Porque depois, mas não, Jesus nunca poderá fazer mal. Não, Jesus como humano também tem reações. Também teve reações de tristeza, de zanga, porque faz parte do nosso lado mais interno que não controlamos. Agora, a racionalidade é que permite controlar. E o facto de ele enfrentar esta possibilidade de desumanização é que ele depois toma a decisão, em consciência, a plenitude da consciência, que não quer ir por ali. Mas, de facto, enfrenta essa sombra, enfrenta esse lado. E às vezes por isso é que cá está, pomos às vezes muito um Jesus muito angelical, que é uma heresia, curiosamente, e quando de repente nós queremos este Jesus, Deus que encarna, e mostra-nos que na nossa humanização atravessamos tudo isso. E precisamos de atravessar a possibilidade da violência, a possibilidade de fazer mal à outra pessoa. Não, nunca fiz mal a ninguém. E a gente depois para um bocadinho a pensar e olha a resposta que eu dei naquele dia. Olha a boca que eu fiz, olha o comentário que eu dei, olha o comentário que não sei o quê. Olha, a gente começa a ver pequeninas coisas e isso dói. Que horror, mas eu fiz isto. Olha, sim, fiz. E agora? Quero continuar a fazer ou não quero continuar a fazer? Isso é que é o bonito. A gente para dentro dessa verdade e eu posso depois começar a tomar decisões. Agora, para que caminho é o que eu quero ir? Eu quero de facto ir pelo caminho do bem, mas o caminho do bem não é uma coisa, sou uma ótima pessoa porque ajudo toda a gente. Quando às vezes me dizem também ajuda toda a gente, então quem é que fica que não ajuda? Porque não se pode ajudar toda a gente, tem que se tomar decisões. O sim e o não são uma moeda. Quando eu dou um sim, é um não a alguma coisa. Quando eu dou um não, é um sim a outra coisa. E, portanto, quando tocamos nestes campos da decisão e mesmo
de nos conhecermos profundamente. Às vezes é doloroso, é extremamente doloroso. Vamos ali a zonas que não gostamos. Mas este lado de integrar, este lado de escutar, e sim, em muitas coisas é preciso alguém que não nos está ligado afetivamente. Por isso é que digo, às vezes, uma boa conversa com um amigo pode ajudar muito bem, mas ter uma boa conversa com alguém com quem eu não vou tomar café todos os dias, com quem temos uma relação, e que é bom, não é? Termos uma relação assimétrica. Ter uma relação assimétrica, o que é que significa? Que aquela pessoa, com a sua sabedoria, o seu conhecimento, está a ver coisas do meu lado que me vai ajudar a crescer. Uma das coisas que às vezes as pessoas dizem, pois, já ouvi isso, pois, mas depois cria-se dependências e parece que estamos dependentes da figura do psicólogo ou do psiquiatra. Calma, o psicólogo ou o psiquiatra também não quer estar dependente de ninguém, não quer que se crie dependências, quer ajudar verdadeiramente a pessoa, e quando chega à altura da alta, chamemos-lhe assim, que é mesmo, também quer que a pessoa vá. É isso, quer dizer, agora, nós também vamos percebendo o nosso crescimento e a nossa evolução, e se eu preciso de ajuda, vou pedir ajuda. E isso não é sinal de fraqueza. De todo mesmo, de todo. Porque depois é outra coisa, não é? Também estamos quase nesta sociedade de lei da selva que temos de ser super-heróis, quase. O super mãe, super pai, super profissional, super padre, super religiosa, super... Enfim. Que cansativo. Sabe o que é que me faz lembrar? Eu acho que vou calhando nas coisas por acaso. Porque estava em Lisboa sozinha, já saí os meus avós, já sair à missa todos os domingos, e a mesma amiga que me levou a retiro disse, Ticas, tens que fazer o crisma onde eu fiz. Eu, tá bem, então vou fazer o crisma onde tu fizeste, e era giro porque fui com uma amiga que na altura era a mais rebelde. Então fomos as duas, entramos num prédio da Opus Dei. Acho que posso dizer, não há problema nenhum. E foi outro choque. Outro choque, porque de repente eu lembro-me de estar num sítio onde eu ia procurar saber mais sobre Jesus, ter a companhia dele neste processo de eu quero ser carismada, e de repente afastou-me imenso, porque lembro perfeitamente disto. Nós as duas, leves, como eu costumo dizer, 18 anos, e de repente era inverno e eu tinha uma camisola assim em arco, e estamos a conversar e a falar e a fazer a preparação, e a pessoa responsável diz-me assim, Ticas, por acaso o Natal não lhe ofereceram nenhum cascola ou um lenço? E eu, não. Então é melhor procurar em casa, porque a maneira como está vestida, isso vai um bocadinho contra os ideais da igreja. E eu lembro-me que fiquei tão pequenina, Padre Paulo, de sentir assim, ai meu Deus, então eu estou na rua, isto é só uma camisola para mim, eu nem estou a pensar o que é que... E só estou a mostrar quase o pescoço. E aquilo, eu acho que depois, cada um tem a sua história, eu acho que nós fomos as ovelhas negras, porque nos rituais nós não aguentávamos e acabávamos, uma coisa que nós queríamos levar a sério, não conseguimos levar a sério. E no crisma esquecemos de tudo, da vela, foi uma vela da cozinha, do meu padrinho de batismo amarela, daquelas grandes antigas, e eu só pensava assim, nós já estamos a pecar, já nos vão crucificar. Mas isto para dizer que eu sinto que às vezes uma coisa que tem que ser uma bengala, que nos pode ajudar muito, como a psicoterapia, como a igreja, esta parte humana de ser feita de pessoas, tanto nos pode aproximar, como nos pode ficar a sentir pequeninos. Eu lembro que eu me senti pequenina. Foi esta semana, ou há 2 dias, que escrevi um texto, como digo, vou publicando, não é, sobre paternidade espiritual, porque me dei conta, os textos deste domingo foram muito vocacionais e a apelar à vocação, e a vocação não significa necessariamente ser padre ou freira, cada um de nós tem a sua vocação e quando a realiza planifica-se, não é? Mas aquilo tocou-me bastante mesmo, muito, enfim, na oração e sobretudo para os tempos que correm, tenho escutado mesmo também muito sofrimento, a ajudar a libertar esses sofrimentos. E estava a pensar, e que é uma coisa que volto muito a isso, que é, eu como padre tenho muito poder nas mãos. Por exemplo, eu estou aqui sentado hoje, porque é verdade, não é só porque sou Paulo Duarte, não é? Que ainda nem falámos nisso. Por onde sou Paulo e sou jesuíta, portanto também sou padre e sou jesuíta.
Portanto, isso inevitavelmente traz um peso, traz uma responsabilidade, e o poder que, enquanto padre, eu lembro-me quando estava a preparar para a ordenação de padre, sim, de diácono também, mas sobretudo de padre. Diz lá um texto no Evangelho que Jesus diz a Pedro: pronto, dou-te o poder para ligar e desligar o céu e a terra. E agora, nestes meus exercícios, envoltei um texto que foi proposto de Jeremias, que Deus dá o poder a Jeremias para arrancar, para construir, para demolir, para edificar. Olha para aquilo e percebe, eu tenho mesmo poder, exatamente. Ou seja, uma frase, uma palavra que eu possa dizer, o tom de voz, porque eu posso dizer a mesma coisa, cá está, a boca fala e o corpo conversa, e o tom de voz, não é? O modo como eu digo também tem um efeito, portanto é um poder muito grande, e sobretudo eu acho que ter esta responsabilidade quando alguém vem até mesmo com fragilidade falar connosco ou falar comigo, peço muita graça a Deus para me manter na humildade para ajudar verdadeiramente aquela pessoa, porque pode ser, posso construir como posso destruir, posso ligar como posso desligar, e eu quero fazer o que é justo e ajustado me é pedido para aquela pessoa, porque há coisas, se calhar, naquela pessoa que é preciso arrancar e eu quero ajudá-la a arrancar, porque depois está bem as palavras, não, eu só fui feito para ligar. Não, se calhar é preciso ajudar a desligar algumas coisas que não estão a ajudar a pessoa, por exemplo, ou arrancar, para usar agora os verbos de Jeremias. Mas isto é um poder muito grande, que às vezes isto voltar para o meu quarto no final do dia, o exame de consciência, perceber, sim, ao longo da minha história também, onde é que eu já agi mal, onde é que fiz mal, onde é que disse mal, e os exercícios depois é também voltar a isso, aí sim num processo de reconciliação, e perceber também há pecado e que tomar uma decisão de fazer mal, e portanto a questão da reconciliação. Por isso é que eu digo, não se pode banalizar, não há pecado ou tudo é pecado. Calma, não, onde é que estão as coisas que nos possam ajudar a viver o equilíbrio e perceber onde é que eu posso crescer dentro das más decisões que tomei na vida, ou dentro de, ok, já eu não posso mudar nada do passado, mas tendo em conta como olho para o passado, como é que eu quero decidir o dia da manhã, como é que eu quero decidir o futuro. As raízes, é isto, foi uma coisa muito interessante que rezei também estes dias nos exercícios, que foi, nós não podemos podar raízes. Só vamos podar os ramos, no fundo, para o futuro. Mas as raízes não podem ser podadas. Curiosamente, podem ser cuidadas, curadas, porque às vezes pode haver, que eu não percebo muito, mas em conversas com amigos que trabalham mais a terra, não é? A raiz pode ser curada, pode ter lá um problema, uma bactéria, por exemplo, e também pode ser curada, mas não pode ser podada. Agora, os ramos, sim. E perceber que o poder que nós temos para isto, eu, não é? Enquanto padre, enquanto escutador, e por isso gosto de formar, gosto de ler um pouco mais e também saber o meu limite. Às vezes as pessoas estão-me a dizer as coisas e eu digo, olha, aqui vou derivar ou vou sugerir que faça se calhar agora um acompanhamento mais psicoterapêutico técnico, acompanhamento mais técnico, que eu já não tenho essa capacidade. Porque depois parece, o padre é todo poderoso. Não, o padre não é todo poderoso. E é preciso saber os seus limites, não é? Mas sabe que eu acho que foi aí, porque os meus padres eram os padres da paróquia da Nadia, e por isso, quando eu comecei a descobrir, isto falando genuinamente que a igreja tem os padres jesuítas, as equipas Nossa Senhora, o meu contacto com o Opus Dei foi este que me traumatizou, eu acho que posso dizer, mas levou-me a sentir calma, para mim a igreja é muito mais do que a maneira como eu me visto, é a maneira como eu há uma vivo aqui. Pois, há uma diversidade na igreja, e quando nós olhamos, e depois, ótimo, por exemplo, eu tive a oportunidade de viver, mesmo connosco jesuítas, eu vivia em comunidades internacionais, quando vivia em Madrid e em Paris, e comunidades internacionais, há dias dava-me conta, em Paris, por exemplo, éramos 18 pessoas de 7 ou 8 nacionalidades. E que isso, apesar de termos ali uma linha comum, que é a espiritualidade inaciana, somos jesuítas e, portanto, há coisas que são mesmo comuns a todos nós, mas a nível cultural havia ali pequenas tensões e que isso ajudava-nos a perceber que há uma diversidade. E o mesmo se passa na igreja. Isto com a partilha da situação do Opus, não é? Há pessoas que se identificam, e ainda bem que não se identificam com a espiritualidade inaciana, e ainda bem. Quer dizer, para mim, o importante é que cada pessoa possa crescer em uma abertura de autenticidade e de acolhimento. Um sinal de fé, a meu ver, um dos sinais de fé em que
olhamos para a outra pessoa com respeito. Mesmo que eu possa não estar de acordo com alguma ideia, alguma racionalidade, algum modo de ver, e posso não estar de acordo, isso é possível, ainda bem que é a diversidade das perspectivas, dos pontos de vista. Isso não significa que tenha que desrespeitar a pessoa, não. Eu estou, de facto, adulto na fé, podemos dizer, há um respeito pelo outro. E agora, pegando aí, desculpe por interromper, mas nesse respeitar pelo outro, numa conversa que tive com jovens, muito sobre a saúde mental, no fim, porque é um tema que eu gosto muito que seja falado, a homossexualidade, porque me afasta de amigos que não a conseguem viver no meu meio e que vão para fora para se conseguirem encontrar, mas eu sinto que estão sempre um bocadinho perdidos, porque quando temos de ir para fora para sermos nós e perdemos um bocadinho as nossas raízes, alguma coisa não há de continuar bem. E eu gosto muito de questionar e de ver como é que os mais jovens, com fé, vivem a homossexualidade. E no fim desta conversa sobre saúde mental, perguntei, deixa-me só aqui em jeito já cansados, porque era de noite, e ouvi coisas que giríssimas, todas diferentes. Gostei muito de ver que não tinham vergonha de mostrar que tinham maneiras diferentes, mas houve uma que eu fiquei genuinamente com o coração apertadinho, que foi, alguém disse, não, eu tenho um amigo que me disse, olha, eu sou gay. E eu disse, conta comigo para te ajudar a mudar isso. E vou-te, com a minha fé, eu vou conseguir. E eu fiquei assim... e peguei nesse ponto e perguntei, mas ajudar porquê? O que é que está de mal? E as respostas, algumas delas, diziam-me, pois, ticas, a igreja é Adão e Eva, é constituir família, não é permitido ou não é aceite um homem gostar de um homem, uma mulher gostar de uma mulher. E eu fiquei, lá está também, não disse nada porque acho que não sou, mas resumi só, mas são pessoas. E nós não somos amor, não temos que respeitar. Mas isto é aqui, e como padre, queria um bocadinho para estes jovens que nos ouvem. Claro. A primeira coisa, eu estava a ouvir, a igreja é Adão e Eva. Não, a igreja é mais que Adão e Eva. A igreja é exatamente feita de pessoas. E ultimamente, porque eu gosto muito da definição em São João, Deus é amor. Claro que depois vamos para o caminho fácil, Deus ama a todos, sim. E o caminho fácil, bem, é importante, Deus ama a todos, não, mas Deus é amor. Eu não tenho que mudar ninguém. Primeiro nem como pessoa, nem como padre. E, sobretudo, a complexidade de ser pessoa e a complexidade da sexualidade, que é uma coisa que está muito investigada, muito estudada. E eu não posso dizer a uma pessoa de orientação homossexual, vou-te mudar pela minha fé. Quer dizer, poder posso, porque tenho essa possibilidade enquanto que é dito, não é? Mas no sentido de responsabilidade, o que é que eu lhe estou a dizer? Olha, vou mudar os teus olhos azuis porque os olhos azuis, quer dizer, não se pode mudar assim características, as coisas não são assim. E sobretudo neste tema da sexualidade, que a meu ver é muito mais abrangente e é preciso tratá-lo com delicadeza e com muito... Quando digo delicadeza não é no sentido com medo, é com delicadeza porque é complexo. A dimensão afetiva ou sexual, desde que se nasce até à morte, está lá sempre presente. E no caso de facto, na situação da homossexualidade, da orientação homossexual, não é? Então há ainda uma maior complexidade, porque exatamente a quantidade de medos, tabus, do que já se ouviu, enfim, bullings, porque se é diferente, ou pelo menos tem maneiras de ser diferente. Eu fico a pensar, peraí, mas eu tenho que olhar para a pessoa como pessoa, e que Jesus olha para a pessoa pela pessoa, não pelas suas características, e vê na sua totalidade. E não me usem os argumentos bíblicos, porque se é para usar argumentos bíblicos, então temos que ali abrir muita coisa muito séria. Eu olhar para a pessoa, que a pessoa quer viver a sua dimensão afetiva até com equilíbrio, até com respeito, relacionando com a fé. Isto é preciso perceber. Não, Deus ama-te e quer que estejas na fé a partir da tua realidade total.
é verdade que a Igreja tem uma linha antropológica no sentido de continuidade familiar, e sim, e aí aparece a figura de Adão e Eva, mas também, se a gente quer abrir o texto a nível do Gênesis é uma complexidade imensa, porque Adão significa ser humano, Adam, da Adamá, que vem da terra, e Eva com esta complementariedade do masculino e do feminino, e por isso, enfim, que em cada um de nós também existe esta complementariedade masculino e feminino. Repara que até, se queremos dizer, quer dizer, Isaías compara Deus a uma mulher. Portanto, a gente também tem esta figura de Deus pai, chamemos assim, pomos pai, porque era uma realidade muito patriarcal, mas também há ali o lado feminino de Deus. Como entranhas de mãe, diz Isaías, não é? Quer dizer, o lado maternal de Deus. Então, por isso, se a gente quer abrir com seriedade, por isso é que eu digo, vamos conversar com seriedade ou vamos aqui dar pinceladas só para parecer bem? E quando se trata de temas de homossexualidade, não é? E que eu acompanho uma outra pessoa, não é? Que vem partilhar a vida e a complexidade da sua vida, e que às vezes eu chego a um ponto que eu disse, olha, vamos chutar a homossexualidade para canto com todo o respeito, porque há aí muito mais. Porque às tantas parece que há ali quase um absolutizar da pessoa naquela realidade. Obviamente quer ser acolhido. O que eu quero dizer é, quer ser acolhida ali sim, mas eu quero abrir a pessoa na sua relação de fé com muito mais. E quando me fala, começa a dizer que começa a se apaixonar, a ter um relacionamento, se eu dizer, ai não, agora tens de que viver a castidade. Porque de facto está lá no catecismo, é verdade, e sei que se calhar alguém vai ouvir isto e até é capaz, como agora está em movimentos de me denunciar que o padre está a ir contra a igreja e dizer, pá, desculpem lá, eu estou farto disto. Vamos ver. Eu sei o que é que o catecismo diz, ainda usa ali a expressão intrinsecamente desordenado, e que é uma expressão muito dura, e por isso pensar, o próprio catecismo também foi mudando ao longo dos séculos, não é uma coisa estanque. Se calhar tem de se adaptar à linguagem, porque há pessoas, não se vamos falar o que é isto intrinsecamente desordenado. Tem que ter aqui uma seriedade também a usar para a linguagem e para as pessoas. Mas dizer o quê? A nível afetivo, se a pessoa se apaixona, quer ter um relacionamento, eu tomei uma decisão de fazer votos, foi uma decisão minha. Eu não posso obrigar a pessoa a tomar uma decisão, porque depois a pessoa é o que diz, ok, então a igreja não me aceita, vou dar uma voltinha. E nós, pronto, quer dizer, o que é isto? Não pode ser. Deixa-me aqui aceitar-te enquanto pessoa e as tuas decisões és tu responsável por elas. O primado da consciência, e se as pessoas querem ter algo muito sério, que é o primado da consciência. O Papa Bento XVI renunciou porque, como teólogo, achou que em consciência não devia continuar. Epá, calma lá. Então quem sou eu para meter na consciência das pessoas? Devo ajudá-la a formar a consciência? Claro que sim. Mas não tenho que massacrar a sua consciência. Eu tenho que ajudar a libertá-la. E se ajuda a pessoa a viver um equilíbrio numa relação afetiva, aleluia, toquem os sinos à ressurreição, não é? Quer dizer... Pois a homossexualidade, isto de viver a homossexualidade, o que eu tenho sentido muito com quem tenho conversado, ainda a semana passada, assim, uma conversa em que o António, que é homossexual, dizia, mas então as pessoas levam logo tudo para a parte carnal, para a parte do corpo, e não veem que há amor, Pois, que há que há afeto, amor há entre relação, duas pessoas, sim. e não Partilha estamos de todos vida. a querer viver o amor, Claro. porque é que de repente é tudo contra Claro. este amor. Mas eu ainda vou mais longe que isso. Eu acho que é um amor que depois tem impacto nas famílias, em que depois é difícil, e vejo muito isto, é assumido na família, mas tem que ficar ali, porque depois a família não sabe como é que vai gerir o que os outros Sim. vão sentir em relação ao filho que é homossexual, à filha que se vai casar, e isto, ou seja... Pois, eu há tempos partilhei, curiosamente, mexe pedi com muita licença, coisa. foi uma mãe que me veio partilhar o seu lado de mãe. Pronto, e isso eu tenho acompanhado muita gente e escuto muito. Estive uma vez em Paris num grupo de pais e mães com filhos de orientação homossexual. Foi para mim uma riqueza enorme ouvir pais completamente descontraídos, ótimos, maravilhosos, e pais com muita atenção e ver como eles partilhavam uns com os outros. Para mim foi muito bonito observar e conversar com eles, e neste caso, uma mãe que me veio partilhar que não, enfim, da dificuldade, quero ajudar o melhor possível a filha, e que tinha ali uma dificuldade, e ajudar a desbloquear isso e perceber, calma, que medos é que estão aqui por trás? Medos de julgamento. Se eu tenho uma sociedade que me julga, se calhar a sociedade, entenda-se, este grupo de pessoas no trabalho, mesmo da família, essas pessoas é que têm que crescer, lamento. Eu não tenho que me estar a fechar para não ofender o outro. Uma coisa é
fiz um mal objetivo de alguma coisa, etc. Bem, se calhar é verdade, tenho vergonha, tenho que pedir desculpa, etc. Agora, na minha existência, pedir desculpa por existir, desculpem lá, quer dizer, está qualquer coisa que não está a bater certo. Temos que trabalhar muito a nossa inteligência emocional. Bastante mesmo. E relacional. É preciso desmontar cada vez mais coisas nesse sentido. E, sobretudo, parece-me que é importante que é, nós, enquanto pessoas, eu estou a conversar com uma pessoa, não estou a conversar com as características da pessoa. Elas vêm ao de cima, mas eu estou a conversar com uma pessoa. E ajudar a pessoa, dentro das suas características, da sua totalidade, a ser cada vez mais livre, a viver a plenitude do amor e do respeito, esse é o ponto. E muita coisa muda quando isso acontece. Bom, eu acho obrigada porque eu naquela conversa pouco ou nada falei, lá está, porque eu acho que é um tema que dava só para um podcast. E ainda bem, só dizer isto, e quero dizer de uma forma forte, que é estarem-se cada vez mais a proibir legalmente terapias de conversão. Chega. Isso é de uma violência atroz. Eu acompanhei uma outra pessoa que passou por esse processo e é de uma violência atroz, e acho que é preciso ter muito cuidado com isto, porque podemos fazer mesmo muito. Podemos? Não, eu não me vou agora incluir. Pode-se fazer muito mal com esse tipo de terapias. Ainda bem que se está a proibir legalmente esse tipo de terapias. Mas volto, quero terminar pelo menos este conteúdo, ou se continuar, mas de uma forma positiva, que é, pessoas, seja quem for, de se sentir acolhido na sua realidade de existência. Se Deus é amor, e não é coisa bonita, Deus é amor, ama-nos a todos. Não, Deus é amor, e o amor é uma coisa muito de uma grandeza e de uma responsabilidade enorme. Se Deus é amor, então ajudemos-nos de facto a amar uns aos outros. E este amor uns aos outros, há um lado do amor relacional, de duas pessoas que se amam de uma forma mais íntima, mas sobretudo há o amor do respeito e de olhar para outra pessoa e atrever-me a escutá-la de uma forma livre e a conhecê-la de uma forma livre e até desafiar coisas minhas para uma maior abertura. E aí criamos pontos, e aí criamos relação. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, nesta última encíclica, aconselho muito, muito a ser lida, fala muito da verdade como poliedro, ou seja, diferentes faces. A verdade é uma só e tem diferentes faces. E nós vamos nos encontrando, à partida que vamos dialogando, vamos nos conhecendo, vamos abrindo perspectivas. Quer dizer, com todo o respeito, quer dizer, o que a outra pessoa faz na sua intimidade, a mim só me vai afetar se isso é violento. Que é diferente, não é? Agora, se não é violento, se ajuda ambas as pessoas a crescerem como na sua partilha de vida, então estamos aqui a viver a profundidade do amor, e que isso depois vai espalhar na relação uns com os outros. Sim. E agora é quase a acabar, que não conseguimos fazer a viagem pela sua vida, mas eu acho também já muito, sim, quem ouviu outros podcasts e possa ter curiosidade e vá pesquisar, não é? consegue saber, mas queria muito falar só mais sobre um tema do bullying, porque o Padre Paulo, em alguma altura, e quando falei com a Suzane, contou-me, o Padre Paulo era olhos azuis, todo bonitinho, mas que isso numa determinada idade fez também com que sofresse algumas coisas, e recordou nomeadamente o dia em que fez anos e decidiu levar um laço verde, mas que isso foi dar ouro a quem queria espezinhar ou brincar um bocadinho, e que foi aí que eu acho que se tornaram grandes amigos. Porque... Sim, Suzane, nós celebrámos as bodas de prata de melhor amizade, como isso e tudo, foi com a Suzane. O que é que pode dizer com aquilo que ao viajar para essa altura sentiu, o que é que pode dizer para ajudar a miúdos que estejam a sentir o mesmo, terem caminho? Pronto, só dizer que um dos motivos que me levou à psicoterapia foi perceber que havia muitos conflitos internos, e depois o momento, ali o primeiro momento de charneira no processo psicoterapêutico, foi quando eu voltei a sentir as dores dos pontapés e das chapadinhas na cabeça. Foi ali um momento muito forte, e lembro-me da Assum, isto foi em Madrid. O que é que te salvou? Eu lembro-me de uma fantasia. E porquê é que quero dizer isto? Lembro-me na altura, a história interminável era uma coisa que me tocava muito, pronto. Depende aqui muito das idades, obviamente, mas quando se é criança, na altura eu estava no 5º ano, portanto estamos a falar 10, eu tinha feito os 10 anos, portanto foi no aniversário dos 10 anos. Quando se é criança,
Hoje em dia também é diferente. Estamos a falar também de há 30 anos, não é? Há mais de 30 anos. O modo como se lidava com estas questões era muito diferente. Antes até de chegar ao bullying, acho que uma das coisas que quero muito dizer aos pais, sobretudo, ou quem é pai, mãe, ou educadores, de uma forma geral, que é ajudar as crianças a se conhecer emocionalmente. Porque acho que nós temos uma iliteracia emocional muito grande. Portanto, não sabemos lidar com as emoções. E a criança é muito mais emoção que racionalidade. Está lá a racionalidade, obviamente, mas em termos de desenvolvimento é muito mais emoção. E o que acontece é, como um adulto às vezes não sabe lidar com as emoções, diz, ok, olha, coisas muito rápidas, e cá está, a criança engole a emoção. Portanto, mais para os educadores, ajudar a que a criança possa libertar a sua dor, a sua lágrima. Se está a chorar, não, isso passa. Não, não está a passar, deixem-na chorar, deixem libertar a sua emoção. E depois sim, há uma conversa, a emoção acalma e é possível a conversa. Às crianças e sobretudo adolescentes que nos possam ouvir, ou jovens adultos e que possam também estar a sofrer, primeiro, não calar a sua dor. E quando digo calar a sua dor não é ripostar, porque às vezes é difícil, mas é ter sempre alguém com quem possa desabafar e, sobretudo, educadores na escola com quem possam partilhar situações que estão a viver de pressão, de bullying, o cyberbullying, por exemplo, que é um crime hoje em dia, estes gozos. E, sobretudo, para quem o faz, também gosto de falar às vezes quem o faz. Quando eu vou partilhar uma fotografia menos simpática, quando eu vou mandar uma boca menos simpática, que acho piada, perceber que estou a ferir outra pessoa. É como, em vez de, quando eu estiver a enviar essa fotografia menos simpática, imaginar que lhe estou a dar uma facada. Eu dou-lhe uma facada, fisicamente. Provavelmente, se calhar vou... Quando estou a enviar uma fotografia menos simpática, é como se eu estivesse a dar uma facada a outra pessoa. E agora imaginemos centenas de facadas, porque depois replica. E, portanto, quem faz o bullying, também acho que é importante a quem faz, que possa escutar, é imaginar isto. Agora, quem está a receber, por favor, não se cale. Procure ajuda. Eu sei que... Porquê é que eu digo isto? Porque eu lembro-me que havia um mecanismo de medo, que era, se eu vou contar, então eles ainda me vão bater mais. Então é melhor estar calado. Não. É preciso falar. É preciso falar e com quem verdadeiramente me escute e dizer, está-se a passar isto, seja, obviamente, antes de mais, com os pais, acho que é importante. E depois dos pais, também os pais, que também hoje está a acontecer, que é a mínima coisa, vão logo, calma, perceber, e com uma boa conversa, seja com um diretor de turma, com um professor que é mais responsável, com quem se sente mais empatia para tentar perceber o que se está a passar. Mas o importante é não calar, falar. E falar e dizer o que é que se está a passar mesmo enquanto dores, e sobretudo estar muito atento, hoje, sobretudo a nível mais dos meios informáticos, redes sociais, é preciso estar muito atento a isso. Porque deixa marcas. Deixa muitas marcas, deixa mesmo marcas. E portanto, depois obviamente que depois, graças a Deus, não há absolutismos, a psicoterapia, um bom acompanhamento pode nos ajudar a libertar e a crescer a partir dessas marcas, e a crescer até muito humanamente e com muita liberdade. Mas sobretudo não calar. Isto parece-me importante. Boa, obrigada. Vamos às últimas 3 perguntas, que não deve saber quais são, se para ter boa achar piada, que é, qual é que foi um dos dias mais leve que teve na sua vida, em que se sentiu leve? Pois, assim de repente, não é? Assim de repente, há muitos, não é? Há muitos, mas de repente, curiosamente, está-me a vir a minha ordenação de padre. Foi um momento em que senti, diácono e padre, mas, enfim, pensando nas duas, uma plenitude muito grande de diálogo. Por um lado, a sentir-me quase indigno disto tão grande que está a acontecer. Eu lembro-me de diácono estar, enfim, nós estamos prostrados, e vir-me uma oração sem pensar, e depois aí sim, na de padre já a puxei, mas na altura foi, ajuda-me a ser terra fecunda ao teu serviço. E terra é sim, esta materialidade, e aí vem-me essa leveza desse dia, pronto, é assim. E um dos dias mais pesados? Um dos dias mais pesados, um dos dias mais pesados é quando tive um outro momento, sim, que tive consciência que fiz mal a alguém. Porque para mim este tempo, isto de querer fazer pontos e tomar consciência que fiz mal,
é um dia pesado, mas não significa um dia que não tenho de atravessar, e sim, e foi bom poder a partir daí atravessá-lo, e ao mesmo tempo hoje olho para ele, não me dói já, porque é libertador. Claro, estou a trazer aqui à memória, não me vou confessar em público, já tratei disso, não é? mas sim, torna-se libertador. A vida tem graça. Muita graça, ela é cheia de graça, é engraçada. A vida tem muita graça, muitas graças, muitos dons, muitos talentos. E nós, quanto mais conhecemos os nossos dons e as nossas qualidades e os nossos talentos, mais damos graça uns aos outros e mais vivemos em colaboração de forma engraçada uns com os outros. Muito obrigada. Obrigado. Mais tempo tivéssemos, mais esta conversa continuava. Convido todos a conhecerem melhor o Padre Paulo nas redes sociais, porque tem redes sociais, e ainda bem, porque nos torna a Igreja mais próxima de nós. Tem vários links com várias conversas onde vão conseguir perceber todo o percurso, desde criança até aqui. Eu hoje quis muito falar sobre alguns temas, um bocadinho para que quem está desse lado quebre estes tabus e às vezes estes preconceitos que pomos e que culpamos e que pomos na igreja, e quem dá a voz que pomos nos padres, como também percebermos que às vezes é preciso uma leitura muito aprofundada sobre muitos temas, e por isso não basta ler só Adão e Eva ou alguma coisa para termos preconceito sobre pessoas e sobre as escolhas que essas pessoas fazem. Espero que se tenham inspirado, que tenham um resto de uma ótima semana e que nos continuem a seguir e a ouvir. Um beijinho a todos. Adeus, obrigado. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.